conversar com eles todos os dias. Então eles não é alguém que vieram a cair, a pecar, por causa da circunstância, ser uma circunstância ruim, negativa. Não. Aí você olha que, de início, nós já temos uma informação que não é as circunstâncias e nem o lugar que leva o homem a pecar. Se fôssemos olhar, Jesus também foi atraído por as propostas de Satanás após o seu batismo. Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali Satanás lhe faz algumas propostas. Note que Adão vai pecar, vai cair no paraíso. Jesus está num deserto. E as propostas que é feita a Jesus, a Jesus como homem. Por exemplo, você tem sede, você tem fome. É exatamente as necessidades que ele tem quando está no deserto, porque ele está num período de jejum. Então ele é atraído a uma pergunta a respeito do pão. Diga que essas pedras transformem-se em pão. Mas Jesus não cedeu à tentação. Mas eu entendo uma coisa, que o ambiente, ele pode até ser desconfortável, mas não é o ambiente que nos leva a pecar. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre este assunto, o que leva o homem a pecar. Primeiro, note que Deus estabeleceu regras e disse: vocês têm tudo isso aqui. Vocês têm esse ambiente maravilhoso, tem comida, tem o verde, tem a vegetação, tem fruta. Vocês têm tudo ao vosso acesso, mas tem uma árvore que vocês não devem comer. E a informação que Eva dá aqui, não devem tocá-la. E aqui, meus irmãos, entra algo muito sério, e que muitas das vezes está cheio de pessoas que estão pecando, porque estão buscando assim, mas a Bíblia não está dizendo que se eu fizer isso é pecado. Mas a Bíblia está aconselhando a não fazer. E note que aqui a primeira, ou o primeiro casal que agora vai cometer o primeiro pecado, é exatamente dentro de uma palavra chamada desobediência. Deus deu livre-arbítrio, Deus colocou no lugar bom e disse: não comam daquela árvore. E o que acontece? É exatamente para lá que Eva é atraída. Então o pecado entra a partir da desobediência. E eu fico olhando, irmãos, o que tem de gente que está congregando em algum lugar, que faz parte de um rebanho, de uma igreja, de uma denominação, mas que fica buscando. Eu gostaria que tivesse bem claro, escrito assim: não faça isso. Mas se a Bíblia está nos aconselhando a não ir, a não fazer, quando eu faço eu desobedeço. E se eu estou desobedecendo, automaticamente eu estou pecando. Então todo pecado que o ser humano pode cometer é por causa da desobediência. Eu já falei isso, acredito que já falei aqui, mas vou repetir. Tem muitas coisas que você não recebe o juízo da condenação enquanto você não sabe. Por exemplo, quem é mais das antigas, antes de existir as placas na beira das BRs por aí, dizendo: é 80, a nossa aqui é 80, já um aviso para vocês, né? E quando chega lá na frente, lá tem que passar abaixo de 50, aquelas luzinhas que se acendem lá, né? Senão dá problema. Mas antes de ter as placas, você podia passar a 100, a 120, e não tinha que dar satisfação a ninguém, porque não existiam leis. Mas quando as leis vieram colocando o limite, você transgride elas, o que acontece? A consequência bate lá na sua porta, vem o carteiro, de alguma forma ela chega por um e-mail dizendo para você: você precisa pagar uma multa. Antes de vir o conhecimento da lei de Deus, nós ainda estamos protegidos de certa forma. Mas quando a lei de Deus chega e as suas informações chegam até nós, nós começamos a entender: se Deus está dizendo não vá, não faça, e eu estou transgredindo, eu estou desobedecendo. E toda desobediência é
pecado. Toda desobediência à lei de Deus é pecado. Então a primeira informação é essa: o que leva o homem a pecar? Desobedecer às leis de Deus. Mas tem um negócio aqui que entrou no meu coração, irmãos, que é bem simples, que às vezes não é nem desobedecer, mas é se distanciar de Deus. E aqui é um ponto que eu vejo que atraiu Eva. Por quê? Porque ela está envolvida no jardim, ela tem o Adão, ela está ali, há um propósito. Mas os seus olhos vão lhe atrair para a direção aonde está a astuta serpente, uma tipologia de Satanás. Satanás persuadindo através da serpente. Então, aqui é a vontade de Deus, e o que Deus estabeleceu é: não vá para lá. Só que, muitas das vezes, o homem, ele vai devagarzinho sendo atraído para se afastar de Deus. E o afastamento de Deus, irmãos, é uma consequência que vem aos poucos. Ele pecou? Não, ele não pecou. Ele não fez, mas vai se afastando de Deus. E na nossa vida, irmãos, só existe duas forças no mundo espiritual: ou você se aproxima de Deus, ou o afastamento de Deus te aproxima do diabo, de Satanás. E isso aqui eu gostaria que você levasse para a sua vida como regra em tudo. Em tudo, aonde você for, no teu agir, no teu falar, no teu comprar, no teu vender, no teu viver. Ou você está fazendo coisas que o nome do Senhor está sendo glorificado, ou você está fazendo coisas que estão te atraindo, ou muitas das vezes já é vontade do próprio Satanás. E isso aqui, irmãos, esse negócio de se afastar de Deus, muitas das vezes o ser humano nem percebe. Muitas das vezes ele nem percebe que está se afastando. Mas aí não sou eu que sou juiz de ninguém. Mas pense um pouquinho. Como está sendo o teu tempo? Como está sendo a administração da tua vida? Eu sei que você tem uma vida secular, que você trabalha, que você tem família, alguns estudos, muitas atividades temos. Mas uma coisa precisa ser certa, irmão: tudo na nossa vida, ela está levando-nos a glorificar a Deus, porque tudo leva a uma glorificação. Tudo leva a exaltar alguma coisa. E no mundo espiritual, ou você exalta a Deus, ou você exalta Satanás. E aí a gente não entende: mas espera aí, eu não roubei, não matei, não adulterei, eu não sou idólatra, eu não sou isso, eu não sou aquele outro. Mas o afastamento de Deus vai fazendo com que a nossa visão daquilo que é espiritual, daquilo que é santo, seja ofuscada. E você já viu que quando você se distancia de alguma coisa, você começa a ver pouco. E se você está se distanciando de Deus, você está se aproximando do outro lado. Então a advertência para você, meu irmão, que me ouve neste dia: se aproxime de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então aqui, essa é uma das atitudes que eu acho muito forte. Eu não pequei, eu não estou no pecado, mas estou se afastando de Deus. Volto a repetir: entendo que há compromisso de trabalho, entendo que há estudo, a família é uma correria, mas em tudo, procure sempre andar com Deus, caminhar com Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Outra coisa que leva o homem a pecar: distanciamento de Deus. E a segunda agora, quando paramos para ouvir o diabo. Pastor, mas o que é isso? Note que quem Eva vai ouvir é o animal mais astuto, mais rápido. Posso até usar uma palavra assim, inteligente. É porque a Bíblia está dizendo que ela era astuta, era rápido de pensar, de se locomover, se desenvolver. E Eva para ouvir essa serpente. Então, quando paramos para ouvir o diabo, e o que eu quero que você entenda aqui: o diabo, irmãos, o adversário do nosso Deus, e que deve ser o adversário da nossa alma, ele não vai aparecer chifrudo, feio. Não. Se você espera um diabo, como muitas das vezes aí a sociedade quer pintar para nós, você nunca vai entender que
Pastor, ele está onde? Ao nosso derredor. A Bíblia diz isso. Você já viu que tem gente que às vezes está ali num propósito com Deus, e quando você viu, largou tudo aquilo e está lá, mergulhado no mundo das trevas. Você diz, mas como pode? Porque, irmão, você precisa entender que o mundo espiritual, ele está sempre em movimento. Eu vou dormir, você vai dormir, mas Satanás não vai dormir. Mas o que alegra o meu coração é que o nosso Deus, ele não dorme e nem tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? É aquela pestaninha assim que dá uma cochilão. Não, o nosso Deus não, ele está atento. E os seus olhos estão contemplando os fiéis da terra. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás está ao nosso derredor. Pastor, e qual é a nossa proteção? Se aproximar de Deus. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então, entre derredor e redor tem uma diferença. Ao redor está o anjo do Senhor protegendo aqueles que temem ao Senhor. Mas ao derredor, Satanás está rugindo, fazendo barulho, fazendo um alvoroço, procurando quem ele possa tragar. Aqui eu entendo, irmãos, que se o diabo viesse feio, como alguns pensam que é, todo mundo ia correr do diabo, irmão. Mas aqui o diabo, ele aparece astuto, encantador, palavras, para persuadir. Ele não vem feio, não. Ele vai aparecer de uma forma que vai encantar Eva. Eva é a mulher que Deus colocou no paraíso, que é a mãe de todos os seres vivos, ou dos seres humanos. Aí eu acho interessante que essa mulher que está no lugar que Deus colocou, que está vivendo sobre um direcionamento do próprio Deus, ela parou para ouvir a serpente. E a serpente passou a conversa bonita. Falou aquilo que, quem sabe, o coração gostaria de ouvir. E você já parou, meus irmãos, para entender isso aqui, que muitas das vezes, nós estamos parando para ouvir aquilo que nos encanta. Parando para ouvir aquilo que nos agrada, que enche o nosso ego. E eu não estou falando do mundo lá fora, não, eu estou falando do mundo chamado Igreja de Jesus. Porque você já viu que nós hoje em dia, nós até gostamos, tem muitos que até ligam, quem é o pregador da quinta-feira, pastor? Irmão, não existe culto ruim quando o crente está inserido em Deus. Ah, mas o pregador não tem aquela eloquência, não tem aquela hermenêutica, aquela exegese. É simples, mas se é cheio de Deus, e eu estou ali ouvindo a palavra de Deus, vai acontecer alguma coisa. O pregador pode não pregar nada, mas o meu culto, que é individual, que é particular, tocou o céu. De repente tem um irmão que está dormindo do meu lado, e eu aqui, cheio da glória, nadando na graça, entendendo os mistérios de Deus, porque não depende disso. Mas só que nós temos uma tendência, irmãos, de querer ouvir coisas que nos agradem. E quer ver quando fala que tem um homem que vai revelar e que vai fazer milagre, que vai... Meu Deus, a gente chega até mais cedo. Aleluia, glória a Deus. Nós temos, irmãos, isso impregnado na gente. A gente quer ouvir coisas que nos motivem. A gente quer ser massageado. E a serpente vai dizer assim, olha, o que Deus disse para você? Parou para ouvir o diabo, irmão? Perdão pela palavra, mas caixão. É o que vai acontecer, eles vão morrer espiritualmente, eles vão ser arrancados do lugar que eles estão e eles vão herdar o quê? Maldição e a morte. E todas as mazelas que o mundo tem aí hoje, através da desobediência. Porque ouvir Deus, irmãos, não é alguém que vai passar a mão na tua cabeça, assim no cabelo, a favor, e dizer assim, coitadinho. Não. Ouvir Deus é ouvir direcionamento. Que você caminha entre os pedregulhos, mas tem uma esperança. Eu sei para onde estou indo, e eu sei para onde Ele vai me conduzir. E os caminhos que Ele tem para mim, Isaías diz, são mais altos do que os meus. Eles são mais excelentes e mais perfeitos do que os nossos. Então entenda uma coisa, às vezes você deixa de estar na casa de Deus para ficar ouvindo o quê? Coisas agradáveis.
Às vezes na televisão, às vezes no celular. Ah, mas isso aqui é legal, isso aqui eu dou risada, isso aqui... Lá na igreja eu ouvi a palavra de novo. E alguém pode dizer assim, hoje vai estar o chato lá pregando, aquele lá não sai nada, não sai nada. Mas uma coisa você precisa entender, irmãos, quando você ouve pregador que prega a Bíblia, não que conta historinha, mas que prega a Bíblia, e a palavra que está sendo pregada lhe confronta, lhe deixa assim meio desinquieto, com aquela coceira assim, aquela coisa, dê glória a Deus, mesmo que não saia alto, diga Jesus, está doendo, mas de alguma forma vai vir um bálsamo de Deus para curar as mazelas da nossa vida. Então, meu irmão, cuidado com o que você para ouvir. A proposta foi assim, Deus falou para você o que lá? Deus disse que não era para vocês se aproximar, que não... Não, está errado. Se você comer deste fruto aqui, os seus olhos vão se abrir. Vocês vão ser que nem Deus. E as ofertas, as propostas de grandeza, sempre foram de Satanás. Lembra do que ele disse para Deus? Está vendo isso aqui? Eu vou te dar tudo isso aqui se me adorar. Satanás sempre quis comprar a gente oferecendo coisas grandes. Mas na verdade, irmãos, Jesus não vem oferecendo coisas grandes para essa terra. Mas Jesus vem oferecendo o céu, que é infinito, é maravilhoso e é um lugar eterno para nós habitarmos. Então cuidado com as propostas agradáveis. Hoje é um tempo que as pessoas querem igreja aonde se vai num domingo à noite e ouve uma palavra que lhe massageia, que lhe motiva, e ele sai dali assim, flutuando. Oh, coisa boa, só ouvi palavras bonitas. Mas que na verdade a partir da segunda-feira, quando você enfrenta as realidades da vida, cadê a estrutura? Cadê a fé? Cadê a resistência? Cadê as palavras de direcionamento para você resistir o diabo e ele fugirá de vós? Então não pare para ouvir essas ladainhas agradáveis. Pare para ouvir Deus. Pode ser que Deus diga para você, olha, você falhou, você errou, mas você está vivo. E o sangue de Jesus ainda tem poder para te perdoar, para te purificar. Oh glória, deixa eu correr aqui. Então o diabo... Eles pararam para ouvir Satanás através da serpente, ela era encantadora e caíram. Terceiro, a tendência do Adão e a Eva, após ter desobedecido, ouviram a serpente, desobedeceram a Deus e pecaram. Aí você vê que a tendência deles, agora o que é? Se esconder. Erraram, desobedeceram a Deus e vão achar um lugar para se esconder. Só que a Bíblia diz que ninguém se esconde dos olhos de Deus. Ninguém se esconde. E eu acho interessante, irmãos, é que a tendência deles é se esconder, mas Deus que vem ali todos os dias visitar o jardim, já chegou aquela voz chamando Adão. E eu imagino, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu imagino que quando eles ouviram essa voz, se o coração era igual ao nosso, irmãos, acelerou. Eu estava olhando o meu ali em casa, estava com 103 hoje, sou Jesus, que coração abençoado, aleluia. Mas eu imagino que quando eles ouviram aquela voz, Adão, Adão, e o Adão escondido, se ele está chamando Adão, automaticamente eles são uns. Chama o Adão e chama a costela do Adão junto, porque se Adão vir sem costela, Adão não está completo. Aleluia, oh glória. Se tem algum solteirão por aí, entenda uma coisa, irmão. Adão sem costela, aleluia, glória a Deus. Está faltando alguma coisa. Pega aí porque é profético para alguém, né? Vamos lá, vamos em frente, vamos voltar para a Bíblia aqui, né? A voz, irmãos, Adão, Adão, eu imagino, irmãos, o desespero, porque eu não sei se você já passou por isso, mas eu sou criado na igreja. E eu lembro dos profetas que tinha na igreja, presbítero Eliseu, aquelas irmãzinhas do coque, que quando elas começavam a falar em língua, e a gente era gurizão, meio safado, aprontava umas artes, quando as irmãzinhas do coque começavam a falar em língua, nós aqui para a rua,
Se a gente temia quando um profeta de Deus começava a falar em língua, você imagina o Adão agora, quando ele ouviu aquela voz: Adão, onde está Adão? Eu imagino, irmãos, que o negócio foi, mas não dá para se esconder. Pode até ficar um tempo escondido, mas ele vai te achar. Oh, glória! E aí eu acho interessante, irmãos, que quando eles chegaram diante de Deus, a tendência do ser humano natural aqui é essa. O que aconteceu? A gente se escondeu porque a gente estava nu. Mas espera aí, até hoje vocês viveram assim e nunca tinham se escondido. Vocês pecaram. E quando Deus falou para eles: vocês pecaram, vocês desobedeceram, eu acho tão interessante isso aqui, irmãos, que Adão diz assim: foi ela, foi a Eva que me fez pecar. E aí Deus, irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele para ouvir o ser humano. Ele ouviu a Eva, e a Eva disse: foi a serpente. E aí quando foi na serpente, eu imagino que a serpente deu uma olhada e não tinha mais ninguém, porque senão ela ia achar algum culpado também. Mas o que eu quero que você entenda: errou, se escondeu, Deus o achou, e esse achar de Deus, irmãos, é um achar de misericórdia. É um achar de... Porque se Deus não vai até o homem continuaria morto eternamente, vivendo nos seus pecados sem esperança. Porque jamais o homem pode se encontrar com Deus em pecado. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, mesmo vendo Adão pecou, o Adão desobedeceu, mas ele vai até Adão: onde é que você está? Ele procura por Adão. Mas quando Adão vem até Deus para esse diálogo, eu começo a olhar para isso aqui, irmãos, mesmo vendo que o pecado foi revelado, ao invés de se jogar, clamar pela misericórdia, é achar culpado. E hoje você vê que nós estamos vivendo um tempo, você conversa com alguém: por que, irmão, desistiu da caminhada? Por causa do pastor. Irmão, por que você não está mais servindo a Deus? Eu não gosto daquele pessoal lá, não deu muita afinidade, não deu certo. Tem uns aqui que me olham de cara feia. Tem um pastor meio chato que chama a atenção dos meus filhos. Então eu não vou mais. A tendência é exatamente isso, irmão: culpar alguém. Culpar alguém. E ao invés de achar culpado, irmãos, seria tão bom clamar por misericórdia. Quando você olha para Davi, Deus colocou Davi lá no patamar, lá no topo. E lá no topo, Davi pecou. E quando ele pecou, ele tentou o quê? Esconder. Ele mandou chamar Urias, dar um jeito de mandar Urias para casa, para ele coabitar com a mulher, e aí o filho vai ser dele, está tudo escondido. Mas não deu para esconder. Deus levantou um profeta, chamado Natã, e o profeta condenou o pecado de Davi. Só que aqui eu fico olhando, enquanto Davi está escondendo e tentando colocar a culpa em alguém, a coisa cada vez vai crescendo mais. Mas quando Davi foi revelado e ele caiu em si, ele entendeu a gravidade do seu pecado, ele se jogou no pó e clamou misericórdia. Aí o Salmo 51 você pode ler em casa. É Davi clamando por misericórdia. E a misericórdia de Deus foi tão grande, irmãos, que pegou Davi, levantou ele de lá, colocou ele no trono outra vez e disse assim: da tua casa não vai faltar descendente para sentar no trono. Confirmou o trono de Davi. Agora eu quero que você entenda, não é por causa dessa queda que os planos que Deus tem na nossa vida vão ser frustrados. Mas tem outra coisa que eu gostaria de te alertar para você entender, é que as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas geram consequências. E a Bíblia vai nos mostrar que a espada nunca se afastou da casa de Davi. Se tem uma família que foi turbulenta, é irmão abusando de irmão, é irmão tentando matar irmão, é irmão se levantando contra o pai, é o filho roubando as esposas que o pai tinha. Irmão, a família foi um terror. Mas Deus o exaltou e colocou no lugar que Deus havia prometido. Entenda uma coisa: se caiu, se falhou, não leve as coisas assim. Se humilhe, busque a misericórdia de Deus, porque Deus é poderoso para restituir a tua história. Outra coisa aqui, o amor de Deus. Quando Deus diz: onde está Adão?
Eu fico olhando, irmãos, e aqui eu me baseio no Isaías 59, e o verso 2, é que os nossos pecados separam a gente de Deus. Então, em pecado, Adão jamais poderia se aproximar de Deus. Mas o amor de Deus, e aí eu entendo a Bíblia Sagrada, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ele amou um Adão, mesmo um Adão que tinha pecado, que tinha desobedecido, que virou as costas para ele, que se afastou de Deus e mergulhou no pecado, se aproximou de Satanás. A misericórdia de Deus, quando Deus vem até Adão, a misericórdia está sendo oferecida. O amor de Deus está sendo demonstrado ali. Deus vai até Adão porque jamais o homem poderia se reconciliar com Deus. Então Deus está mostrando para o homem, mesmo no jardim do Éden, errou, falhou, desobedeceu, mas o amor de Deus ainda está sendo derramado sobre pecadores. Para nós encerrar aqui, porque eu estou vendo que a hora já se foi. A quinta coisa, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E ele disse: Senhor, estamos nus, estamos ao léu, estamos aí sobre a vergonha. Aí a Bíblia diz que Deus fez peles para eles, ou melhor, Deus fez uma roupa de peles para eles se cobrir. Aqui você vai numa coisa lógica, e aí você vai ver que se Deus trouxe pele de algum animal, é porque houve um derramar de sangue, para que eles pudessem se sentir confortável por um período de tempo. E aqui, irmãos, é exatamente isso que encantou meu coração. Por quê? Para o pecado deles, para a vergonha deles ser escondida, o sangue precisou ser derramado. E aqui no período da lei, você vai ver que isso acontecia, sempre morria um animal. Para quê? Que o pecado fosse escondido, para que a ira de Deus fosse aplacada. Mas Deus, que é cheio de bondade e misericórdia, irmãos, e que vai de encontro ao pecador, aí eu entro no verso de número 15 que eu fiz leitura. Ele deu a sentença: olha, tem essa condenação, a mulher vai aumentar suas dores de parto, a serpente vai rastejar pelo resto da vida. Ô Adão, você vai trabalhar com o suor do teu rosto, vai comer o teu pão, a terra será maldita, vai produzir muita praga essa terra aí a partir de hoje, consequência da desobediência. Mas aí ele vem para o verso 15 e diz assim, ó: e entre a mulher e a serpente vai ter uma inimizade, mas a serpente vai lhe ferir o calcanhar, mas da semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. O que eu estou vendo, irmãos, segundo os estudiosos, é que se chama proto do evangelho. Mesmo no Éden, Deus está dizendo: vocês caíram, vocês transgrediram, eu estou derramando o sangue de um animal, para que por um período de tempo, a vergonha de vocês, o pecado de vocês fique aplacado. Mas está vindo um aí, e Hebreus vai dizer que é um sacrifício perfeito, que não é feito por mãos humanas, mas é um sacrifício sendo oferecido do céu para os homens. Aleluia! E este sacrifício aqui está sendo oferecido, vai vir um, ele é da semente da mulher, e esse vai esmagar a cabeça da serpente. Deus está dizendo para Adão: Adão, tem esperança para uma humanidade que caiu, tem jeito para um homem que mergulhou no pecado, há esperança para essa sociedade. Vamos orar neste momento, meus irmãos. Eu encerro aqui, guarde isso. O que nos leva a pecar? Quando desobedecemos, como nos distanciamos, quando paramos para ouvir Satanás, quando tentamos nos esconder e encobertar. Mas em tudo isso, o amor de Deus sempre vai estar batendo na porta do meu e do teu coração, dizendo: onde está? Hoje é uma oportunidade para você. Onde está? Onde está, Adão? Aleluia. Vamos orar? Vamos fazer aqui o nosso círculo para nós já